o capitalista tem que pegar cada vez a mais, então o trabalhador está sempre mais pobre. Aí pensar assim que o acesso da ralé ao capital cultural, nós estamos pensando como o Sérgio Buarque de Holanda. Porque se o problema então, para resolver os problemas da sociedade que ele põe, que o CGC põe, que é essa ralé, é acabar com ela, então se nós pensarmos que é dar para elas acesso ao capital cultural, então nós estamos dizendo que a teoria culturalista é a que explica a pobreza deles. Então eu queria alertar esse ponto. Eu não sei como resolver isso, mas me alertei para isso quando eu vi, acho que o Jackson que estava dizendo algo assim, de que a gente precisa pegar então pelo turismo ou algo assim e dar capital cultural para eles. Se nós pensarmos assim, me parece que nós estamos sendo culturalistas no sentido do Sérgio Buarque de Holanda. Bom, outra coisa que eu quero comentar é muito importante. Então, o capital cultural, como o Gessé está dizendo, ele não está valorizando o capital cultural. Ele tá se colocando até de uma posição crítica. Ele está dizendo, pelo que eu entendi, foi assim, que esse capital cultural, ele não dá para ser monopolizado pela elite como é possível o dinheiro. A elite consegue monopolizar o dinheiro, mas ela não consegue monopolizar a cultura, porque a cultura é um bem universal e da sociedade. Então a cultura ela fica livre para ser acessada. E quem consegue acessar essa cultura é a classe média, porque a classe média tem tempo para isso. E ela já forma os seus filhos. Eu vi a formação que eu dou para minha filha narrada nesse livro do Gessé. Eu procuro dar a ela acesso a todas as culturas orientais, africanas, europeias, a todas as línguas possíveis. Ou seja, eu estou investindo no capital cultural da minha filha. Só que ela tem o tempo para isso. E ela tem o tempo, mas veja como eu estou reproduzindo nela o que o Gessé está dizendo. Aí veja só que eu achei importante. Que a classe média, então, ela se apega a isso. Como ela não tem acesso ao dinheiro, porque o dinheiro fica monopolizado na elite, que é a elite mesmo, então ela tem o capital cultural para disputar. Aí ela vai disputar o capital cultural. E aí quando o PT assume a presidência da República, ele consegue, ao colocar as cotas de 50% 50% nas universidades federais para negros, pobres e índios da escola pública, ela tá colocando a ralé para disputar o capital cultural com a classe média. Aí, meu irmão, a classe média esperneou, se juntou com a elite e fora PT nunca mais. Porque justamente aquele pequeno pedaço do capital que eu posso ter, que eu posso disputar para eu ter os meus privilégios, eu estou tendo que dividir com a ralé. Essa leitura, cara, é uma leitura muito importante. Oi, Walter. É o Walter? Só uma parte bem curtinho. Essa questão do capital cultural, na prática, que é isso que vai importar, né, para despertar esse ódio, né, de classe, na prática isso vai implicar com que as pessoas que detêm esse capital cultural, eles vão ocupar os melhores cargos. E aí que está o X da questão, né? Porque se fosse só adquirir cultura e continuar do jeito que está, estava tudo bem. O problema é que isso habilita a ralé, essas pessoas que não teriam essa oportunidade, que eu tenho até no livro do Silvio Almeida, né? A questão das cotas, ela vai ter um retorno muito mais rápido. Por exemplo, as cotas da universidade, elas vão ter um retorno muito mais rápido do que melhorar tem essa luta, por que não melhora o ensino fundamental, ensino médio, educação básica? Pois é, mas olha o tempo. Suponhamos que melhorasse a escola básica. Quantos anos nós teríamos de esperar para ter algum resultado? Décadas. E
com o ingresso direto no ensino superior, são 4 anos, de 4 a 6 anos, para você já colher os frutos disso na prática, que é o emprego qualificado, né? Só queria fazer esse aparte aí, porque isso vai redundar numa prática, num Isso. cargo, melhor salário, né? Então, duas coisas que você me alertou. Uma delas é que a lei das cotas, ela é do primeiro governo Dilma, ela é de 2012. Quando o golpe se dá em 2016, então a classe média já está sofrendo, já está diminuindo o poder dela de acessar os bens culturais. Ela está dividindo com a ralé metade das vagas da universidade. Isso aí você me alertou, 2012, então coincide com o golpe de 2016, está saindo os primeiros cotistas formados e disputando uma coisa que você está alertando, que são os espaços de ação, seja de emprego no setor privado, seja no setor público. E aí eu queria levantar uma questão, sobretudo para a Gessilane, pensar, o que é cultura? O que é cultura? A cultura do índio é diferente, a cultura do negro é diferente, a cultura do branco é diferente. Mas o que é cultura? O que é diferente? Então, aí tem que pensar nessa questão, o que é cultura. Mas do GCE ou de nós, o que sobra, que é instrumento de ação, é saber fazer, é saber pensar, e pensar é agir, é fazer. Mas, sobretudo, cultura é um modo de saber fazer. Bom, então quando você dá à ralé esse saber fazer, e veja que saber fazer está sendo dado a eles, isso que é uma prisão também, é o saber fazer dentro do modo de produção capitalista, porque o que a universidade dá aos alunos? Da cultura, digamos assim, da saber fazer das estruturas do capital. Isso eu faço essa discussão sempre nas minhas aulas de filosofia da educação, sociologia da educação. A escola, eu sou muito autosseriano disso, a escola é uma reprodutora das relações de produção dominante. Então, quando a gente põe os cotistas dentro, a ralé dentro da universidade, nós não estamos dizendo a eles fazer a revolução. Nós estamos dividindo o poder do capital com eles, e por meio de uma parte dele que é o poder cultural. Acho que é muito bacana essa. Gostei. Bom, isso dá uma discussão longa. O outro ponto que eu quero levantar, sabe, Walter, é o marxismo do GCE, que você bem aponta. Qual é o elemento aí que o GCE se distancia do Marx? Tá lá na página 54. Tá na página 54, que o GCE, ele coloca, além da condição econômica, ele coloca uma coisa meio sociopsicológica, que ele chama de sociocultural. Então, ou seja, você não explica apenas a pobreza do pobre, da ralé, por questões econômicas. É preciso também considerar o estoque sociocultural que o aprisiona naquela condição de aprisionado, de ralé. Então, eu acho que é esse elemento aí, trazer esse elemento que faz com que que possa permitir a ele dizer que ele supera Marx. É muito ousado. Eu tentei entender ele assim, falei, mas espera aí, ele está dizendo que o Marx não dá conta, mas deixa eu tentar entender aonde. E aí eu consegui ver aí nesse elemento. Só que talvez, o que o GCE talvez não consiga explicar, é que o Marx não teve tempo de entrar nessas questões particulares, digamos assim. Porque o que ele pretendia era uma teoria geral do capital, e não uma teoria particular, de elementos particularistas do capital. Percebe? Mas o GCE, então, ele poderia ter dito desse jeito, dizer, eu vou aprofundar algo que o Marx não aprofundou. Mas ele preferiu dizer que, olha, ele preferiu dizer que o Marx não dá conta de entender, porque Marx não considera a questão cultural, a questão sociocultural ou até psicológica. Aí, veja, vou levantar, e é verdade, eu acho que eu vejo isso, eu converso com a ralé, no que ele chama ralé. Aliás, ela é um público grande da universidade que eu trabalho. Que bom, fico muito feliz. E aí, o que... Oi? Tem algo também semelhante no Mesários, né? Quando ele fala que o capitalismo ele é sociometabólico, né? No
porque as pessoas elas absorvem essas ideias e aquilo parece que começa a fazer parte dela, né? Quando, por exemplo, o camarada que não tem recurso, por exemplo, pegando um exemplo de prática, não tem recurso financeiro, mas ele se considera capitalista. E aí luta para que o capitalismo persista, mesmo que ele não se favoreça disso, né? É o idiota Parece funcional. É caro aqui, né? É o idiota funcional. Ele mesmo é ralé, mas é contra a estatização do Estado. Ele prefere privatizar o Estado. Aí como? A gente vê isso, o pobre defendendo a privatização do hospital. Como se ele só usa o serviço público? Então, né, aí o que a gente tem? Como que a gente explica isso? Aí ele diz só pela questão econômica? Não, é preciso considerar a reprodução sociocultural em que a própria ralé se coloca, se impõe e ela massifica e ela replica. Eu acho que é aí que talvez possa estar o avanço, que ele se diz avanço ao Marx, né, que o Marx não daria conta disso. Eu acho um pouco injusto ele dizer isso, mas enfim. Por isso que quando eu falei, Gilberto, eu estava colocando assim, que a contribuição do Marx é desvendar a lógica do capitalismo, que é o que justamente está bem presente no livro 1. O funcionamento e a dinâmica. Agora, esses detalhes particulares até não tinha como ter realmente, ele não viu. E como eu disse lá na minha fala, a escola de Frankfurt começa a trabalhar nessa coisa cultural, né? A gente tem também o Mesaros, que trata sobre isso. Então, por isso que eu disse assim, olha, fica com uma dica aí para a gente já nas próximas sessões. Perfeito. Eu só queria assim passar a minha leitura sobre aonde que talvez o não Marx esteja no Gersé. Me pareceu que foi aí, nessa coisa sociocultural que ele traz do Heidegger também, né? Que ele põe no livro dele, que também é um frankfurtiano em partes, dá pra gente considerar que o Heidegger estava ali naquele meio. Tá, aí um outro ponto que eu queria também aqui trazer para o debate é uma pergunta que o Jackson colocou e a gente da esquerda tem se colocado, né? Como conectar a esquerda ao povo? Né? Como é que o PT é demonizado pelo próprio povo ao qual ele melhorou? Difícil de entender. Mas o Gessé dá umas pistas. Eu acho que uma das pistas é sem pacto com qualquer instância burguesa. Ele coloca isso, né? Ele põe um PT light. Quando ele coloca o light ali, ele está querendo dizer que é uma parte só do PT que foi voltado para a ralé. Outra parte não foi voltada para a ralé, a gente bem sabe disso, é uma leitura que a gente tem também. Mas é uma esquerda sem pacto, não tem como ter pacto. Ela tem que ser voltada para a ralé integralmente. E aí um outro ponto que eu vejo é desvendar a instituição da escravidão no próprio povo que ainda é escravizado. Então, uma esquerda que tem que se conectar ao povo e tem que mostrar a esse povo o quanto o instituto da escravidão ainda é presente. Ou seja, como fazer isso eu não sei, mas desvelar para o povo o problema do culturalismo que a gente mesmo replica. Dizer que não é por aí que explica a pobreza dele. A pobreza dele é explicada pela instituição da escravidão. Agora, como fazer, eu não sei, estou falando em linhas gerais. E aí um terceiro ponto que amálgama tudo isso é ir para a prática. Grupos como o nosso, tendo alguns encontros com a ralé, para mostrar o Instituto da Escravidão, para mostrar o que é a esquerda, porque o pessoal não sabe nem o que é a esquerda e o que é a direita. Então eu acho que tem que ter prática também. É lógico que a teoria é super importante, que a teoria ilumina a prática, mas a prática, né, é fundamental. Um último ponto, prometo que é o último, das falas de vocês, e aí me ocorre, já é fazendo prospecção para o ano que vem. Me parece que a gente vai precisar estudar a formação econômica do Brasil. Que aqui nós estudamos a formação cultural, societária. Então aí Caio Prado e Celso Furtado
talvez entrar em Caio Prado e Celso Furtado para entender a formação econômica do Brasil, para ela complementar a nossa análise culturalista. E dá para trazer também o sistema da dívida pública, que a gente tem vontade de entender, e dá para a gente, então, peraí, mas essa formação econômica, junto com o sistema da dívida pública, é a rapina do capital, é uma das, talvez a maior rapina sobre a nossa riqueza. Mas como é que nós vamos entender o sistema da dívida pública se nós não entendemos a formação econômica do Brasil? Então, talvez aí o Celso Furtado e o Caio Prado e o sistema da dívida pública. Aí eu coloquei aqui outro que o Walter levantou aí, que eu achei muito legal, que é o Mesaros, Educação para Além do Capital. Educação para Além do Capital, de Mesaros, ele é um texto que talvez... Então acho que a gente tem uma chave aí para o ano que vem, para a gente aprofundar esse debate. Foi muito importante. Lembrando que isso é um grupo, aí no próximo ano eu vou ter novos orientandos, aí eles se juntam a nós, aí eles não tiveram essas discussões, aí nós vamos ter que fazer um remember, né? É bacana no grupo é isso, que quem está mesmo no grupo desde o começo, ele vai acompanhando a evolução das discussões e cada discussão futura está conectada com a discussão passada. É uma pena que a gente acaba não tendo, até meus orientandos, olha, eu tenho orientandos que nem estão participando de um debate fundamental como esse, percebe? Mas enfim, o que eu posso fazer, né? Cada um tem os seus motivos. Mas aí fica então... Coloca também aí na sua agenda algo sobre a escola de Frankfurt. Eu coloquei. Indústria cultural. Eu coloquei, mas eu não falei. Eu coloquei ela, a escola de Frankfurt, mas eu não falei porque é muita coisa. É muita coisa. O Walter gosta de muita coisa, né, Walter? Você já queria estudar o Caio Prado esse ano, poxa. É igual o Mucambos, como que é o Mucambos? Aí? Pode falar, Jacques. Não, só essa parte do turismo, né, que eu acho que a gente tem que fazer.